E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Na aula de hoje vocês vão aprender a como tratar essas fotos, esta imagem e esta imagem, usando aí as ferramentas de níveis do Photoshop. Vocês vão entender para que serve essa ferramenta e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Nós vamos entrar em detalhes aqui para vocês verem alguns aspectos dessa ferramenta que talvez você não conheça. Então fique até o fim, que você não vai se arrepender. Só para lembrar, este é um curso gratuito de Photoshop que está acontecendo aqui no YouTube. As aulas estão todas num card aqui em cima. Muitas vezes você tira uma foto, ou você vai pegar uma foto para usar em um trabalho, e a foto ela está um pouco escura ou um pouco opaca, e você precisa reavivar essa foto, dar um tratamento nela. E para isso nós usamos um recurso aqui no Photoshop, que ele fica aqui, olha, em Imagem, Ajustes, Níveis, tá? O atalho para ele é o Ctrl L. Por que eu estou ensinando isso para vocês? Porque esse recurso ele é muito usado, tá? Então, tentem se acostumar com ele, porque vocês vão usar muito ele no seu dia a dia. Quando você abre os níveis, ele vai abrir essa pequena caixa aqui, tá vendo? Essa caixa, ela vai te dar algumas configurações de ajustes na imagem. Por exemplo, essa pequena chave aqui, clarinha, tá vendo que a gente consegue arrastar? Ela vai mexer nas partes claras da imagem. Essa parte cinzinha, ela vai mexer no meio, ou seja, nos tons médios da imagem. E essa parte pretinha aqui, ela vai mexer nas partes escuras da imagem, tá? Então, você consegue ter um ajuste sobre os níveis escuros, médios e claros de uma foto, tá? Então, normalmente uma imagem como essa, por exemplo, olha, quando você vai tratar ela, se você quiser dar mais contraste na imagem, aí você vai escurecer um pouco as partes pretas, clarear um pouquinho as partes claras, tá vendo? Já deu um contraste. E se você quiser clarear ela um pouco mais como um todo, aí você vai puxar um pouquinho para cá, essa parte do meio aqui, para clarear a imagem, tá? Olha só para vocês verem. Aqui, essa pequena janelinha é o visualizar, para você ver o efeito sendo aplicado, né? Eu vou desmarcar, olha a imagem antes e depois, olha, para vocês verem como fica o tratamento da imagem, tá? Interessante, né? Isso daí é o básico, tá? Essa ferramenta tem mais recursos, eu já vou mostrar para vocês. Vamos vir aqui nessa outra imagem novamente, só para a gente frisar bem isso, tá? Vou vir aqui em Imagem, Ajustes, Níveis. E daí nós vamos encontrar esse gráfico, né? Repara para vocês verem que o gráfico aqui já está diferente, olha. Porque o tratamento dessa imagem é diferente daquela. Cada imagem tem um gráfico de temperatura, de cores. Então você vai ter que ir ajustando e tratando elas conforme você vai aprendendo, vai ganhando experiência visual nisso, tá bom? Aqui, por exemplo, olha, se eu escurecer um pouco, eu vou deixar as partes mais escuras acentuadas, né? Se eu clarear, vou deixar as partes mais claras. E o meio, a gente mexe na imagem como um todo, né? Deixa eu tirar um pouco desse escuro. Olha só. E aqui, a gente consegue ver o antes e o depois da imagem, para vocês verem o resultado, tá? Deixa eu dar um pouquinho aqui na imagem. Eu vou ampliar ela bem para vocês verem, tá? Aí vocês conseguem ter uma boa noção de como a imagem ficou e como ela era antes. Olha só, para vocês verem. Interessante, né? Como a imagem ficou e como ela era. Olha aí. Legal, né? Bom, vamos ver outros aspectos dessa ferramenta. Vou voltar aqui. Vamos voltar nessa primeira imagem. Essa imagem aqui, ela está no padrão de cores RGB, tá vendo? Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue entrar nos ajustes de níveis, novamente, e a gente consegue mexer nos canais de cores individuais, tá? O RGB, você sabe que é o vermelho, certo? O red, green e blue, né? Vermelho, verde e azul. Aqui, quando você clica, você consegue alterar cada um dos canais individualmente. Vamos supor, os tons de vermelho dessa imagem, eu vou querer mexer nele. Então, você entra aqui no canal do vermelho e você faz ajustes apenas, olha só como já fica diferente, ó, apenas no canal da cor vermelha, certo? A mesma coisa é para as outras cores, ó. Vou vir aqui no verde, então eu vou mexer apenas no canal da cor verde. Aí você consegue fazer ajustes. Aí assim você vai mudando aspectos da imagem, tá?
como o RGB ele é uma cor que é aditiva, você vai clareando a imagem conforme você vai acentuando o canal de cor, certo? A imagem vai ficar sempre mais clara. E no caso, vamos supor que essa imagem aqui, no caso dessa menina, essa imagem ela está em CMYK. Eu vou converter ela para CMYK, que vai ser o que a gente vai mandar para a gráfica. Só um exemplo, tá? Então vamos entrar aqui agora nos níveis, novamente. Vamos vir aqui em ajustar níveis. Aí a gente tem aqui as cores separadas do CMYK, ó, que é o ciano, magenta, yellow e K, tá vendo? Então você consegue alterar as cores também separadamente, ó, tá? A diferença aqui é que como essa é uma cor subtrativa, a cor não vai predominar, como é o caso lá do RGB. No RGB, quando a gente vem aqui, olha, eu vou dar um Ctrl L, tá? Que é o atalho, vou vir aqui em azul. Quando a gente puxa o canal do azul, a imagem ela vai ficar toda azul, ela vai predominar, tá vendo? E no CMYK isso já não vai acontecer quando você puxa o canal do ciano, tá vendo? Então ele vai clarear, é uma cor subtrativa, ele está tirando o azul da imagem, não está adicionando, certo? Então, essa é a diferença no tratamento entre os padrões. E quando é que você vai usar isso, né? Você vai usar isso, por exemplo, quando você vai mandar uma imagem para a gráfica e você está preocupado com o excesso de alguma das cores na gráfica, tá? Vamos supor, o amarelo nessa foto está muito em excesso, então você vem aqui e você vai retirar o amarelo. Olha só como a imagem ela vai ficando sem o amarelo na pele dela, tá? Então você elimina um pouco da cor que você não quer que tenha em excesso na impressão, beleza? É para isso que serve esses ajustes de canais aqui, tá? Então você tem que tomar muito cuidado para não ajustar algo além, tá? Por exemplo, né, se você vem aqui no canal do preto, você entra aqui no preto e você retira, a imagem ela vai ficar parecendo lavada na impressão. As cores vão ficar sem um contraste do preto na impressão, tá? Então tem que ser um ajuste muito fino, muito pouco. Você tem que fazer com muito cuidado quando você vai mexer nos canais, beleza? Mas é para vocês saberem que tem essas configurações aqui, tá? Querem ver outra coisa legal? Quando a gente, vou dar um Ctrl L aqui na imagem, além de ajustar os canais, aqui você vai ter os níveis de saída. Os níveis de saída tem dois ajustes, ó. Um é para o preto, outro é para o branco, tá? Quando você pega essa pequena chavinha e leva para frente, olha, você vai desbotar a imagem como um todo. Você consegue deixar ela bem clarinha, como se fosse uma marca d'água, tá vendo? Então imagina que você queira preencher uma marca d'água num fundo de uma página, numa arte. Aí você faz isso com a foto vira uma marca d'água, tá? E você faz isso também no inverso. Se você quiser fazer uma arte toda escura e com os textos claros por cima, aí você já vai fazer isso na imagem e você consegue escurecer. Então, ele simplesmente adiciona uma camada de preto por cima, tá? Ele retira a iluminação como um todo. Por exemplo, aqui, se você escurecer só um pouquinho, olha, já vai parecer que a foto foi tirada num dia mais escuro, mais nublado, tá? É um ajuste leve que você faz. Se você for muito, já vai parecer que está escurecendo para a noite. E dependendo da imagem, né, você consegue praticamente parecer que a foto foi tirada à noite. Ele tem outras opções, tá? Esse botãozinho aqui automático, tá vendo? Ele é um ajuste que a máquina faz. Então, o Photoshop, ele é pré-treinado já para fazer esse tipo de trabalho. Então, se você abre uma foto, você quer ver como que ela vai, como o Photoshop imagina o melhor tratamento para a imagem, você vai clicar aqui no automático e ele já vai fazer para você o tratamento. Tá vendo? Ele mesmo fez, ó. Então ele mesmo puxou as hastes aqui aonde ele acha que a imagem vai ficar mais bonita. Tá? Olha o antes e o depois. Tá? Então é ajuste automático. Não é toda imagem que fica legal, tá bom? Você vai ter que prestar atenção nisso. Dependendo da foto, pode não ficar tão boa. Vou dar automático aqui, tá vendo? Então aqui a foto ainda ficou meio carregada a iluminação. Não foi o ajuste ideal para ela. Principalmente porque, apenas uma dica para vocês, tá? Essa imagem ela já está em CMYK. No design gráfico, sempre que você for tratar uma imagem, o ideal é que você trate ela em RGB. Tá? Por quê? Porque o RGB ele é um formato que ele é adaptado para a tela que você está trabalhando. Tá? Então,
Se você está trabalhando aqui com um computador, você vai conseguir ver no computador o melhor resultado possível para aquela foto. Depois você vai converter ela para CMYK e vai mandar imprimir. Tá? Então o tratamento em si, o pré-tratamento, ele vai ser feito sempre no RGB. Você faz todo o tratamento da imagem, você deixa ela do jeitinho que você quer, que você imagina que ela vai ficar boa na impressão, né? Conforme os seus conhecimentos. Beleza, ela vai ficar legal assim na impressão. Aí você vai vir aqui na imagem, no modo, e vai converter ela para CMYK. Vou dar o OK. A imagem vai sofrer um leve ajuste de cor, porque é o padrão CMYK. E daí você manda para a gráfica. Tá? Você não vai tratar ela aqui direto em CMYK. Porque o tratamento da imagem em CMYK, olha só. Eu vou deixar a imagem em CMYK para vocês verem. Vamos ver aqui. OK. Vou tratar essa imagem em CMYK. E repara para você ver que você não consegue ter um resultado igual ao que você trata a imagem em RGB. Porque o tratamento da imagem em RGB, ele acaba sendo ideal porque você está visualizando ela num monitor que é RGB. O padrão de visual que você está tendo é o RGB. Então tratar em CMYK acaba não sendo mais vantajoso quando você está fazendo isso, mas dá para fazer também, tá bom? Vou voltar ela para RGB aqui e vamos ver aqui alguns outros ajustes. Vou dar um Ctrl L e aqui você vai ter pré-definições. Tem o padrão. Quando você clica aqui, você vai ver algumas definições que o programa te dá. Ó, mais escuro, aumentar contraste 1, 2 e 3, clarear sombras, mais claro. Então você vai testando isso, tá? Eu vou usar aqui, por exemplo, esta, olha. Aumentar contraste. Eu vou clicar, ele já vai fazer para mim o contraste. Aí você pode aplicar uma nova. Tá? Eu vou mais claro. Ele vai clarear mais a imagem. Tá? E você vai ajustando, você vai vendo qual que você gosta mais, tá? Tem imagens que essas pré-definições vão ajudar bastante. Vamos ver um exemplo nessa. Olha, vou aumentar o contraste 3 aqui, que ele é mais forte. Ó. Então, é um nível de contraste mais forte do que o 1. O 1 ele vai dar um contraste, mas vai ser mais leve. Aí você vai testando, você vai vendo qual fica mais legal na imagem, tá? E aqui dentro você ainda vai encontrar outras opções, tá? Quando a gente vem aqui nesse botãozinho opções, olha, você vai ver que ele vai ter aqui as opções pré-definidas, alguns algoritmos. Ó. Melhorar contrastes monocromáticos. Então, tudo que tiver pouca cor, ele vai realçar as cores. Contraste por canal. Aí você vai vendo, você vai testando e vai usando o que você achar melhor. Tá? Alguns deles vai habilitar para vocês outros ajustes além do que você está usando. Tá? Outros não têm ajustes como esse daqui. Olha. Tudo é um ajuste visual. Tá? Com o tempo, vocês vão ficar treinados, vocês vão fazer tanto isso, que vocês vão saber olhar para uma imagem e saber quando ela está boa, quando o tratamento dela está legal. Tá? E esse monte de recursos que tem é para ajustes finos, refinados, profissionais, pessoas que trabalham dentro dessa área. Tá? No dia a dia, você vai usar muito pouco isso. Você vai abrir aqui, você vai só dar um leve contraste aqui na imagem, vai salvar e pronto. Basicamente é isso que você vai fazer na maioria das vezes, tá? Um ajuste ou outro profissional muito específico, você vai conseguir depois entender quando usar na prática, tá bom? Ele tem aqui esses pequenos guias, tá vendo? Esses conta-gotas aqui, que eles vão pegar aspectos de uma parte da imagem, tá? Por exemplo, olha, este daqui, ó, quando a gente para o mouse em cima, olha só, fazer uma amostra da imagem para definir ponto preto, tá? Este daqui é para ponto cinza, que seria, no caso, tons médios, e este daqui é para ponto branco. Então, são 3 pontinhos, ó, um preto, um cinza e um branco. Eu vou pegar aqui o preto e eu vou clicar numa parte da imagem, tá? Quando você clica numa parte da imagem, ele já vai fazer o tratamento dessa imagem, tá vendo? No caso aqui, ficou tudo escuro na imagem, tá? Eu vou voltar, olha. Eu vou clicar agora na nuvem, para vocês verem. Ele vai carregando pré-tratamentos na imagem de acordo com o que você seleciona, tá? Então, por exemplo, se você seleciona um ponto muito escuro da imagem, ele vai ressaltar esse ponto escuro. Se você seleciona um ponto claro, ele vai escurecer tudo e vai deixar só aquele pontinho claro à mostra. Tá? Então você vai usando isso daí com bastante cautela, tá? Tons de cinza, a mesma coisa. Vou clicar aqui no céu, ó, tá vendo? Então ele já vai fazer um tratamento pré-definido. Se eu fizer a mesma coisa clicando na montanha, aí o resultado já vai ser diferente. Ó. Se eu clicar na casa,
já vai ser diferente. Então, ele vai te dar variações em cima da imagem em si. E você consegue uns efeitos bem legais, dependendo de onde você clica na imagem, tá? O branco, por exemplo, eu cliquei na cor escura e ele vai deixar tudo muito claro. Se eu clicar na cor clara, que no caso é o céu aqui, tá vendo? Então, conforme eu vou clicando em cores mais claras, ele vai clareando mais a imagem, tá vendo? Então, você vai ajustando aí, você vai testando essas ferramentas. Beleza? Então, este daqui é o painel de níveis que eu queria apresentar para vocês. Ele tem outros ajustes ainda. Vou dar uma pincelada rápida para essa aula não ficar muito extensa, tá? Mas, por exemplo, olha, aqui você vai ver que tem esses padrões pré-definidos, certo? Se você começa a mexer, tá vendo que ele já muda para personalizado aqui? É porque você está criando, você não está usando um padrão do Photoshop. Você está criando o seu próprio estilo de tratamento. Então você vai ajustando a imagem, você vai tratando ela como você achar melhor. Fiz o tratamento, beleza. Você pode vir aqui neste botãozinho, olha, e salvar pré-definição. Aí você vai dar um nome para o seu tratamento. Esse tratamento ele vai ficar salvo, tá? Vou dar aqui o nome de teste aula, tá? Teste aula, beleza. E vou salvar essa pré-definição. Então agora ela vai ficar aqui para mim, olha, tá vendo? Então quando você estiver usando o Photoshop, vamos supor que você tirou 20, 30 fotos dessa paisagem aqui, você vai tratar todas. Então o tratamento vai ser igual, você já vai ter ele pré-definido aqui, tá? Você simplesmente vai ter que vir aqui no Photoshop, dar um Ctrl L, entrar aqui nos níveis e clicar, e você já vai ter o ajuste feito. Você já fez uma pré-definição, tá? E esta pré-definição ela vai servir para outros projetos também. Você vai dar o Ctrl L aqui, olha. Eu vou vir aqui, ele vai estar salvo aqui. Não importa se você está em outro documento, tá? E você pode até mesmo enviar para outras pessoas podem mandar para você. Você pode baixar esses padrões e daí você carrega eles aqui, ó. Carregar pré-definição. Tem sites de fotógrafos, né, especializados aí que oferecem esses padrões para você baixar. Aí você baixa ele e você já vai ter aqui carregado no seu Photoshop alguns padrões a mais para você usar, porque eles foram pré-definidos. Legal isso, né? Diz aí para mim, essa aula foi útil para você? Você conhecia todas essas funcionalidades desta ferramenta? Se essa aula foi útil para você, se você gostou disso, dá um joinha neste vídeo, porque isso ajuda bastante a gente aqui do canal, viu? Você não tem ideia como o seu joinha ajuda a gente a trabalhar aqui. E eu vou deixar aqui na tela para vocês outras aulas. Dá uma olhadinha nesses temas aqui. Eu espero vocês na próxima aula. Valeu!